Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, hoje é segunda-feira, seja muito bem-vindo a mais um especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também através do Facebook. E por falar em Facebook, o WhatsApp, o Instagram e o Facebook apresentaram hoje falhas de serviço nesta tarde de segunda-feira. O problema parece estar a afetar ou afetou utilizadores de vários países, incluindo Portugal, Estados Unidos, Reino Unido, França, Brasil. As três aplicações, todas propriedade do Facebook, deixaram de funcionar pouco depois das 11h30 da manhã, tanto para o Android como para o iOS. De acordo com a agência espanhola EF, utilizadores de países como os Estados Unidos, México, França, Roménia, Noruega, Geórgia e a Grécia já registaram no portal Down Detector que estão a ter problemas, ou tinham. No entanto, o Twitter, o porta-voz do Facebook, Andy Stone, garantiu que os problemas estão a ser resolvidos, na sua maior parte já foram resolvidos e continuam a ser resolvidos para que estas plataformas continuem a operar o mais razoavelmente possível. Até agora parece que o acesso a estas aplicações já é possível, ainda que com algumas limitações. Portanto, esta é a grande notícia do dia. Naturalmente que, sobretudo os mais jovens que estão habituados às redes sociais, hoje tiveram um problema grave durante cerca de 6 horas. O líder da maioria do Senado dos Estados Unidos, Charles Schumer, disse que é preciso elevar o teto da dívida até 10 de outubro. A América corre sérios riscos de um colapso económico sem precedentes. O líder da maioria no Senado, Charles Schumer, disse hoje que o Congresso precisa de apresentar um projeto de lei que eleva o teto da dívida até ao final desta semana, um cronograma ambicioso dado um impasse entre os democratas e republicanos. O cronograma de Schumer corta pela metade as cerca de 2 semanas que os legisladores têm para aumentar o limite de endividamento do país. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse anteriormente à liderança do Congresso que eles precisavam de agir até ao dia 18 de outubro ou arriscar-se-ia a um colapso financeiro histórico com amplas consequências. Mas Schumer diz que não é possível esperar até ao próximo dia 18 de outubro, pois é responsabilidade do país reassegurar ao mundo que os Estados Unidos cumprem as suas obrigações em tempo útil. As consequências de aproximar da data X podem ser desastrosas para a economia americana e devastadoras para as famílias. Os democratas do Senado já tentaram suspender o teto da dívida como parte de um projeto de lei de financiamento do governo de curto prazo, mas os republicanos impediram de se obter os 60 votos necessários para avançar. McDonnell também se opôs ao pedido de Schumer, na semana passada, de contornar a obstrução de 60 votos num projeto de suspensão de dívida independente. Entretanto, Schumer garantiu que se vai aprovar uma legislação que melhorará drasticamente a vida do povo americano. E isso deverá acontecer durante este mês. Também Joe Biden já o disse, que vai visitar vários estados e tentar convencer republicanos, de facto, a aceitar a sua pretensão. O ex-presidente Donald Trump admitiu numa entrevista que poderá não se candidatar às eleições em 2024. Em causa estarão questões relacionadas com a sua saúde. O ex-presidente Donald Trump revelou recentemente que pode não concorrer a outro mandato em 2024 por motivos de saúde. Durante uma entrevista ao Real Clear Politics, o ex-presidente foi questionado sobre o que poderia impedi-lo de concorrer em 2024 e em cima da mesa está o seu estado de saúde. Contudo, Trump afirma que as pessoas irão ficar muito felizes com a sua decisão e sugeriu ainda que o seu novo slogan seria Make America Great Again, Again. Omarosa Newman, ex-conselheira da Casa Branca, disse no fim de semana que Trump precisa de se confessar sobre a sua saúde e receia mesmo que Donald Trump não tenha saúde suficiente para concorrer às eleições de 2024. Newman acrescenta ainda que Trump deve esclarecer o povo americano acerca da sua condição antes de anunciar a corrida à Casa Branca.
O presidente Donald Trump, que muito recentemente, ou já na fase final do seu mandato, fez uma colonoscopia que não foi tornada pública e também um exame ao coração que o manteve no hospital durante 1 dia e meio. Portanto, não se sabe se foi durante um tempo em que objetivamente ele disse que tinha tido Covid, ou tinha início de Covid, ou se foi noutra altura. No entanto, há também quem diga que o presidente se irá candidatar em 2024 e que procura uma vingança. Portanto, este é o relato do Washington Times. Outros meios de comunicação e agências dizem que não está interessado em candidatar-se em 2024 e que DeSantis será o delfim do partido nesse mesmo ano de eleições. Na Califórnia, um derrame de petróleo obrigou ao encerramento de praias. As equipas de limpeza estão a tentar mitigar, neste caso, o impacto resultante de uma fuga num oleoduto em alto mar. Várias equipas tentam em contrarrelógio limitar o impacto ambiental do derrame de mais de 500 mil litros de petróleo na Califórnia. Uma fuga num oleoduto em alto mar ao largo da costa lançou este fim de semana o equivalente a 3.000 barris nas águas do condado de Orange. As operações em 3 plataformas petrolíferas foram encerradas. Este é já um dos maiores derrames de petróleo na história recente do estado californiano. Mais um desastre ecológico. 5 postos de gasolina no condado de Essex vendiam gasolina regular, mas ao preço de combustível premium, e foram condenados a reembolsar $139 mil a clientes. 3 dos postos estavam localizados em Newark e 2 em Belleville. Happy anniversary. Pois, em função da gasolina que eu estava à espera que aparecesse, na medida em que os 3 locais onde aconteceu isso, nós temos a referência de 1 em Newark e 2 em Belleville. Vamos ver. O proprietário de 5 postos de gasolina no condado de Essex chegou a acordo com o estado de New Jersey para reembolsar $139 mil a clientes depois de ter sido considerado culpado de cobrar mais dinheiro pela gasolina. 3 postos em Newark e 2 em Belleville vendiam gasolina regular, mas ao preço de combustível premium, explicou o gabinete do Procurador-Geral do Estado. Todas de propriedade do residente Belleville Shukleb Singh são KP Fuel, 864 Mount Prospect Avenue, em Newark; BK Fuel, 108 Bloomfield Avenue, também em Newark; Millennium Fuel, 113 Franklin Street, em Belleville; DS Fuel, 605 Washington Avenue, em Belleville; Power Service Center, 456 West Market Street, em Newark. As inspeções foram realizadas entre 31 de julho de 2019 e 25 de setembro de 2020, referiram as autoridades. Usar gasolina regular num veículo que exige premium pode causar danos ao motor, observou o escritório do Attorney General. Singh concordou em pagar $115 mil em penalidades civis e $24 mil em custos de investigação e honorários de advogados. O Procurador-Geral referiu ainda que $27 mil em penalidades civis estarão suspensas e serão perdoadas depois de 1 ano se o proprietário cumprir a ordem que exige que as suas estações passem por inspeções sem aviso prévio. Situações destas já aconteceram durante a tempestade Sandy e há muitos dos nossos telespectadores que se recordam disso mesmo aqui em pleno Ironbound. Nesta altura, com o aumento da gasolina, é uma altura de confusão quando se diz que em 2022 o preço do barril de Brent poderá custar $100 o barril. As celebrações do 39º aniversário do Seabra Foods começaram este fim de semana e decorrem até ao próximo sábado. O objetivo é servir em várias comunidades que têm no Seabra Foods o seu ponto de ligação à sua terra natal. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, Seabra Foods. Happy anniversary to you. Há 39 anos que o Seabra Foods é sinónimo de qualidade e tradições portuguesas nos Estados Unidos. No passado sábado, alguns dos líderes do grupo deram o kick-off ao aniversário, que se estende até o próximo sábado, dia 9 de outubro, com múltiplas atividades, sem esquecer os especiais da semana.
Os eventos de cariz familiares realçaram as dinâmicas do grupo. It means a lot to us. We have to first thank, obviously, our customers. You know, we are supported by our community, and without them, we wouldn't be here today. Numa linha de ação que nunca esquece as novas necessidades dos mercados emergentes. It's our future. We can't just be, focused on one community these days. Of course, we start out in areas that are highly Portuguese and Brazilian, and that's what we've, for the last 39 years started with. But as the years go on, the communities, mix. It's not just Portuguese and Portuguese marrying each other. Families are now mixed families, and we have certain stores that are higher in certain demographics, and we have to embrace it. Este trabalho foi também realçado por líderes locais que têm no grupo um importante parceiro económico e também um parceiro sempre atento às necessidades das comunidades que serve. Seabras has been one of the markets that has been a cornerstone for so many people in my community. It's beautiful that they've been supportive through the COVID pandemic, through the flooding. They provided gift cards, they provided resources to make sure that people know that they're here and that they're with them. Com os olhos postos no futuro, o Seabra Foods continua determinado em marcar a diferença e não esquece o seu grupo de colaboradores e as comunidades que serve. They're everything. Our customers and our team here is the reason why we are continuing to grow. And it's important on behalf of my family, specifically, I want to thank each and every one of you. Everyone who works with us and everyone who shops here with us, we wouldn't be here without you. So it's humbling to be here 39 years later. I think about my grandparents and how hard they worked, and I'm just grateful to be here. No próximo sábado, as celebrações terão novamente o seu ponto alto nos vários supermercados do grupo, numa bonita festa que realça 39 anos de qualidade e inovação. E já sabe que no próximo sábado pode ganhar prémios, ter descontos especiais, etc., no Seabra Foods, no Ferry Plaza e também em Hillside, e com especiais também em toda a rede do grupo. Não perca. O National Hurricane Center está a alertar as pessoas para o facto de um ciclone tropical irá provavelmente formar-se na costa leste dos Estados Unidos nos próximos dias. Para ajudar a avaliar melhor o potencial, e já tem imagens disso, o potencial desta tempestade e o ambiente em que se encontram, os observadores de furgões da Força Aérea foram mobilizados para investigar a perturbação agora localizada na costa sudeste dos Estados Unidos. As imagens de satélite indicam que um sistema de baixa pressão, localizado a algumas centenas de milhas a nordeste do centro das Bahamas, está gradualmente a tornar-se mais bem definido. No entanto, o National Hurricane Center adverte que a área de chuvas e tempestades associadas ainda permanece um tanto desorganizada, por enquanto. Espera-se que as condições ambientais se tornem mais favoráveis ao desenvolvimento e que se forme a depressão tropical durante os próximos 2 dias, enquanto o sistema se move para noroeste, ao largo da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, o National Hurricane Center acredita que há 70% de hipótese de que um ciclone tropical se forme nas próximas 72 horas. E vamos ficar muito atentos a este tempestade tropical, aliás, é um ciclone que se pode transformar em tempestade tropical e depois em furacão. Esperemos que não aconteça, mas o presságio é que possa passar junto à costa leste dos Estados Unidos e ter mais impacto na Nova Inglaterra. Mas vamos esperar mais uns dias para ver o que os meteorologistas nos vão dizer. Na semana passada foi apresentado no Senado dos Estados Unidos um projeto de lei que poderá exigir prova de vacinação a todos os passageiros em voos domésticos. Esta proposta tem como objetivo igualar as regras impostas para os voos internacionais. Um projeto de lei que foi apresentado recentemente ao Senado dos Estados Unidos pode levar todos os passageiros a apresentarem prova de vacinação contra a Covid-19 para poderem viajar em voos aéreos domésticos.
O projeto de lei, que foi apresentado na quarta-feira como um ato de segurança pública de viagem aérea nos Estados Unidos, fará com que os requisitos para viagens aéreas domésticas se tornem mais alinhados com os requisitos necessários para viagens internacionais, caso se torne lei. A pandemia mudou as viagens de várias maneiras e, embora a necessidade de ser vacinada para viajar internamente possa parecer um passo longe demais para alguns passageiros, muitas pessoas, no início da pandemia, também tinham pensado o mesmo sobre a necessidade de usar uma máscara a bordo de um avião. O projeto de lei exige que as companhias aéreas se certifiquem de que todos os passageiros nos Estados Unidos fornecem documentação digital ou em papel que comprove que estão totalmente vacinados contra a Covid-19, que testaram negativo para o vírus ou que recuperaram totalmente do vírus antes de embarcarem num voo doméstico. E se esta lei for lei, é mais do que certo de que grande parte da população dos Estados Unidos, pelo menos aqueles que não se vacinaram, se vão vacinar na medida em que o tráfego aéreo é muito intenso e obriga, sobretudo, as várias profissões a deslocarem-se assiduamente de uma cidade para outra neste país. Agora vamos para Portugal, que somou nas últimas 24 horas mais 193 novos casos e 7 mortes relacionadas com a Covid-19. A taxa de incidência voltou a descer, quer esta segunda-feira. Por outro lado, registou-se uma ligeira subida no índice de transmissibilidade. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 7 mortes e 193 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 351 doentes, mais 9 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 68 doentes, menos um do que no domingo. Por regiões, o Norte soma 53 novos casos e 2 mortes, o Centro soma 29 contágios e 1 morto. Segue-se Lisboa e Val do Tejo com 51 infectados e 4 óbitos. O Alentejo registra 38 infecções e o Algarve 11. Nos arquipélagos, a Madeira contabiliza 8 novos casos e os Açores somam mais 3 contágios. A taxa de incidência desceu e é de 94,3 a nível nacional e de 95,1 no continente. O RT, ou Índice de Transmissibilidade, subiu e está em 0,91 a nível nacional e 0,90 no continente. A Rússia também atingiu o número recorde de infectados e de mortes por Covid. Oficialmente, o país já perdeu cerca de 210 mil vidas devido à pandemia, mas acredita-se que os verdadeiros números são bastante mais elevados. Muitos não se querem vacinar. Enquanto na maioria dos países do mundo os números da pandemia estão a diminuir devido à generalização das vacinas, a Rússia atinge recordes diários de mortes por Covid. O mais recente é de mais de 890 vítimas em 24 horas. Oficialmente o país já perdeu cerca de 210 mil vidas devido à pandemia, mas acredita-se que os verdadeiros números são bastante mais altos. Muitos não se querem vacinar. Não levei a vacina, como toda a gente, adiei e depois a infecção acontece num segundo. Há desconfiança relativamente à vacina russa Sputnik, junta-se o descuido, sobretudo dos mais jovens. O chefe dos cuidados intensivos deste hospital de Stavropol testemunha. Os jovens não se preocupam muito com a saúde, porque pensam que são jovens, estão fortes e saudáveis, por isso não se vacinam. O aumento da mortalidade é patente também para quem trabalha nos cemitérios. É o que se pode constatar, por exemplo, no cemitério desta vila, também na região de Stavropol. Antes enterrávamos 120 a 130 pessoas por mês, agora são mais de 200. Jovens, estudantes, trabalhadores, homens fortes, pessoas que ainda na véspera tinham ido trabalhar, depois apanharam a doença e numa semana ou duas acabou tudo. A Rússia tem também registrado cerca de 200 mil novos casos diários nestes últimos dias. Com certeza que nos últimos dias já ouviu falar naquilo que se chama Pandora Papers. Está nas redes sociais e nos jornais e nas televisões. Este Pandora Papers é o nome dado a um projeto que expôs novos negócios escondidos em offshores e há 3 políticos portugueses envolvidos. Portanto, gente que tem dinheiro para fugir aos impostos em paraísos fiscais. Trata-se de Nuno Moraes Sarmento, do PSD, Vitalino Canas, do PS, e Manuel Pinho, também do PS. São os nomes portugueses revelados através de um consórcio internacional de jornalistas aos registros de offshores. É o mais recente trabalho do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.
Os Pandora Papers revelam segredos financeiros de 35 chefes de Estado atuais e antigos e de mais de 330 políticos e funcionários públicos de 91 países e territórios. O consórcio teve acesso a dados confidenciais de 14 empresas especializadas em paraísos fiscais. Entre os nomes referidos na investigação estão o rei Abdullah II da Jordânia, o primeiro-ministro da República Checa, André Babis, e o presidente do Equador, Guilherme Lasso, e o ex-primeiro-ministro britânico, Tony Blair. Segundo o jornal Expresso, que faz parte do consórcio, há 3 portugueses mencionados nos fecheiros: os antigos ministros Nuno Moraes Sarmento e Manuel Pinho e o advogado e antigo deputado socialista Vitalino Canas. E lembrem-se que tudo começou com o Wikileaks e depois foi formado um consórcio internacional de jornalistas de investigação que conseguiu descobrir exatamente alguns paraísos fiscais onde chefes de Estado, entre eles Tony Blair, como já foi dito, e muitos portugueses, não são apenas estes 3, são mais portugueses, que têm dinheiro em offshores que são produto da fuga ao fisco em Portugal e também noutros países. Portanto, agora, com certeza absoluta que a investigação vai mais longe para se tentar descobrir onde é que começou o fio da meada que se irá prolongar durante muitos meses até que se descubra tudo na realidade. Um pequeno avião privado embateu contra um edifício de escritórios em Milão. Já ouviu falar disso, com certeza. Isto foi em Itália e causou a morte aos 8 ocupantes. O edifício era um armazém, um edifício em construção, estava desabitado, ficou completamente destruído e as chamas foram extintas pela rápida intervenção dos bombeiros. Um pequeno avião privado despenhou-se este domingo contra um prédio na região de Milão. Morreram as 8 pessoas que seguiam a bordo do aparelho, o piloto e 7 passageiros, entre eles uma criança. O avião embateu contra a fachada de um edifício de 2 andares, localizado perto da estação de metro de San Donato. O local estava em obras e vazio por ser domingo. O avião descolou do aeroporto privado de Linate por volta de 1 da tarde, com destino à Sardenha. Caiu 5 minutos depois da descolagem. O edifício e vários carros estacionados na zona ficaram completamente destruídos. Para já não há informação sobre as causas do acidente. Apenas se sabe que viajavam a bordo uma família francesa. O avião era proprietário de um bilionário francês que também morreu no acidente. As identidades ainda não foram divulgadas. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou este domingo um plano de ajuda de 200 milhões de euros para os afetados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma. Essas ajudas somam-se agora aos 10,5 milhões de euros para moradias e bens básicos aprovados pelo Executivo espanhol na passada semana. O primeiro-ministro espanhol anunciou um plano de ajuda de 200 milhões de euros para os afetados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja em La Palma. O anúncio foi feito durante a 3ª visita de Pedro Sánchez à ilha. Esta ajuda soma-se aos 10,5 milhões de euros para a construção de casas e necessidades básicas. É muito importante manter as precauções, que estejamos atentos ao que nos diz o Comitê de Diretores, os especialistas e os cientistas, para não baixarmos a guarda, porque o vulcão continua ativo e a expelir lava e, portanto, as consequências estão aí do ponto de vista das perdas materiais, mas também do ponto de vista da saúde dos cidadãos de La Palma. O vulcão tem agora 4 bocas a expelir lava, que já cobre quase 400 hectares. Só nas últimas 24 horas foram destruídos mais 70 edifícios. Desde a entrada em erupção do vulcão, no passado dia 19, 6.000 pessoas tiveram de abandonar as suas casas. A chegada da lava ao mar já aumentou a ilha em quase 30 hectares. A propósito de uma questão colocada por uma telespectadora sobre a utilização de um veículo adquirido em Portugal, eis a lei que nos foi hoje enviada pelo nosso advogado residente, Dr. Nelson Trezo. E vamos ver um quadro que diz que, a propósito daquilo que vai ver, só pode conduzir durante 90 dias em Portugal com carta de condução americana. Após os 90 dias, deve solicitar a troca da carta de condução estrangeira pela portuguesa. Tem 2 anos para o fazer.
Também, aqui está a segunda parte, após 2 anos não pode conduzir com a carta de condução estrangeira e terá de se submeter a um exame prático de condução. Se as autoridades detectarem que a senhora tem cartão de cidadão com morada nos Estados Unidos e guia ou conduz com uma carta americana, o carro é apreendido e a coima é bastante pesada. Em relação ao seu irmão, e como o carro foi comprado em Portugal, só pode conduzir se o carro tiver matrícula portuguesa com todos os documentos em dia, desde seguro até, evidentemente, tudo aquilo que diz respeito à documentação que legaliza o próprio veículo. Se for um veículo estrangeiro, de matrícula estrangeira, já só pode ser conduzido por descendentes diretos do proprietário do veículo, portanto, pai, mãe e filho, ou vice-versa. A propósito das eleições autárquicas em Portugal, estivemos à conversa com o Presidente da Câmara de Alcochete, como estamos a fazer para saber como estão as nossas regiões e o nosso país. Fernando Pinto traça-nos um plano daquilo que se pode esperar no município para os próximos 4 anos, em conversa com o Ricky Durães. Dar nota de que me sinto muito satisfeito com o resultado obtido, fruto de que o trabalho que desenvolvemos ao longo dos últimos 4 anos foi de facto um trabalho muito profícuo, um trabalho muito desenvolvido a pensar sobretudo nas pessoas, com um objetivo claro de suprir fragilidades, de colmatar carências, no fundo de estabelecermos aqui uma proximidade muito grande com as pessoas que acabam por ser naturalmente a razão da nossa existência. Este próximo mandato é a continuidade de todo esse esforço que nós fizemos naturalmente entre 2017 e 2021, mas agora cimentando e projetando a médio e longo prazo um futuro que se espera auspicioso para toda a população do Concelho de Alcochete. Estamos neste momento a elaborar um protocolo com o nosso governo no sentido de requalificarmos e ampliarmos a escola EB23 Dom Manuel I, que é uma escola que está neste momento sobrelotada e que necessita de uma operacionalidade do ponto de vista da requalificação, de modo a criarmos condições para albergarmos mais turmas, ou pelo menos para albergarmos as turmas que atualmente existem. O nosso próximo mandato também vai ter aqui uma atenção muito particularizada no que diz respeito à questão da habitação, não só da habitação social, onde temos também algumas carências, algumas lacunas. Neste momento o nosso parque habitacional do ponto de vista social é diminuto, é muito reduzido face à procura existente, são mais de 150 famílias que estão devidamente identificadas e para as quais não temos neste momento absolutamente nenhuma resposta desse ponto de vista. Mas depois, enfim, temos outros trabalhos que já estão devidamente projetados. Aliás, neste momento já temos o projeto aprovado para a construção de um complexo desportivo numa das freguesias do Concelho de Alcochete, nomeadamente em São Francisco, um projeto idealizado por nós no anterior mandato e que seguramente até ao final do ano estaremos em condições de lançar o procedimento concursal para uma obra que se estima que tenha a duração de cerca de 18 meses. Mas mais importante do que isso é nos pontos, em alguns locais do nosso concelho, que ainda não possuem todas as condições, nomeadamente de saneamento básico, com implementação no que diz respeito ao sistema de esgotos, que isso de facto possa acontecer, e neste momento também já temos projeto e procedimento concursal lançado para a requalificação da Rua Val Figueira, portanto que é uma artéria onde neste momento estão a ser implementadas novas construções, moradias nomeadamente, e que ainda possuem apenas fossas sépticas e que não têm as condições para poder ter, portanto, essas fossas ligadas ao esgoto. E por isso estamos a trabalhar nesse sentido e penso que até ao final do ano estará também já em obra, uma obra grande que vai também colmatar aqui uma carência numa das artérias principais da vila de Alcochete. Sendo que uma das nossas grandes apostas tem a ver com as questões ambientais, ou seja, queremos, enfim, produzir, construir todos estes projetos, mas de modo a que eles possam assentar num concelho
mais amigo do ambiente, mais verde, mais ecológico, tendo em conta todas estas preocupações acrescidas que agora, enfim, de alguns anos, lá desta parte vemos mantendo, mas agora mais do que nunca, existe esta necessidade fugaz de podermos olhar para as condições, para as alterações climáticas com muita reflexão, com muita objetividade e, sobretudo, desenvolvendo projetos que possam ajudar e que possam fazer parte desta solução, que é combater, portanto, todas estas alterações climáticas, onde o futuro, relativamente a esta matéria, é de facto muito incerto, mas tudo aquilo que não fizermos agora, muito dificilmente no futuro vamos ter a oportunidade de fazer. E por isso é também uma das nossas grandes metas, que é trabalharmos muito lado a lado com aquilo que são as condições naturais que temos. Temos, como sabem, o Rio Tejo, que banha o concelho de Alcochete, onde também queremos apostar muito nesse recurso natural tão extraordinário para a prática de várias modalidades, nomeadamente a vela, o remo, a canoagem, enfim, modalidades que estão praticamente de costas viradas para o rio, quando temos aqui todos os dias um rio que diariamente nos cumprimenta, nos diz bom dia e também nos diz boa noite, portanto é com ele também que queremos de facto partilhar este caminho, este percurso, e nele depositamos algumas das nossas premissas de concretização e também está nos nossos horizontes, portanto, desenvolvermos esse mesmo trabalho. O Presidente da Câmara de Alcochete, Fernando Pinto, a dar-nos uma ideia do que vai ser o Conselho nos próximos 4 anos, com bastante otimismo. E agora 2 casais argentinos sagraram-se campeões mundiais de tango na competição mundial que decorreu na capital argentina, em Buenos Aires. Os casais, compostos por Yanina Musica, Emanuel Costa e Bárbara Ferreira e Augustina Agnés, venceram nas categorias de tango de palco e tango de salão, respectivamente. Em 2009, a Unesco declarou o tango como património imaterial da humanidade. Veja bem o que é possível fazer com o tango. Campeonato Mundial de Tango, um tipo de dança que é muito agrado também dos telespectadores portugueses e sobretudo dos latinos. Olhe para esta maravilha. Até nos confunde, não é? Pronto, agora vamos ao desporto, porque no desporto temos notícias interessantes e não são só agora, vão ser também daqui a cerca de 45 minutos, quando o Canto Direto estiver no ar, como toda a gente sabe. Portugal é campeão do mundo de futsal após ter derrotado a Argentina por 2-1, à chegada ao aeroporto de Lisboa. Esta manhã foi efusiva e entusiasta, com centenas de pessoas a aplaudir. Os heróis portugueses na Lituânia conseguiram conquistar o título. Também na Liga B-Win, o Benfica teve a sua primeira derrota em casa este fim de semana e Sporting e Porto ganharam. Vai saber mais no programa Canto Direto, daqui a alguns minutos, aqui na SBT, com moderação de Ricky Durães. No plano internacional, o Tottenham voltou a vencer, depois de uma série de derrotas consecutivas, e o Liverpool e o Manchester City empataram em jogo de loucos. E agora é tempo de vos falar um pouco sobre o valor do dólar americano em Portugal e do real no Brasil e vice-versa. 0,8597, portanto, isto em relação ao espaço Schengen, portanto, ao dólar em Portugal e nos restantes países da União Europeia, $1,16 para a compra, 5,41 para os reais, para o real no Brasil, 0,18 também para a compra. E quando se fala em ciclones, tempestades, chuva, mau tempo, a Catarina Rebimbas compilou tudo para nos dizer como é que o tempo vai estar hoje e amanhã nas várias cidades habitadas por portugueses aqui nos Estados Unidos. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 69 graus.
Filadélfia com aguaceiros com 70 graus. Nova Iorque com céu nublado com 68 graus. Boston com aguaceiros com 61 graus. Hartford com céu nublado com 61 graus. Danbury também com céu nublado com 64 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 86 graus. Palm Coast com céu nublado com 86 graus. Los Angeles com sol com 77 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 62 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E agora vamos fazer um pequenino intervalo de alguns minutos. Voltaremos depois ao seu convívio para a linha aberta, já a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road em Bridgewater, New Jersey. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. A fruta é um alimento complementar à sua saúde. Diretamente da quinta, apanhadas à mão e em menos de 24 horas, você poderá comprar este produto natural de mais alta qualidade. Maçãs frescas todos os dias nos supermercados Seabra Foods. Qualidade e bom preço. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Christopher Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiriopatia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Christopher Oliveira. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Monte da Estrela Tinto 4,99. Quinta do Val Tinto Branco 5,99. Monte Velho Tinto Branco 6,99. Muralhas de Monção Vinho Verde 6,99. Casa Américo Turiga Nacional 11,99. JH Anderson, Porto Variedades 7,99. Brandy 1920 15,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Ora, muito boa noite, seja bem-vindo à linha aberta. O telefone para onde deve ligar é o 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o volume da sua televisão e de falar apenas pelo telefone. É curioso, entretanto, informar, estamos a receber chamadas, mensagens SMS de pessoas que habitualmente veem o programa e que hoje não estão a conseguir aceder ao seu Facebook. Já sabemos que, embora o sistema esteja a ser mais lento, está a ser reposto e pensa-se que amanhã, ao final do dia, estará completamente, portanto, a funcionar. Portanto, temos Isaura Gomes, também a Maria Candeias,
gente que habitualmente nos vê por SMS nos enviou mensagem que não conseguem ver por Facebook. Portanto, só quem tiver, de facto, os canais, as plataformas digitais, onde nós estamos todos os dias, nos podem ver, e alguns também, muitos, no Facebook, mas nem todos. Portanto, a linha aberta está ao seu dispor. Se quiser fazer chamada, já sabe, 973-264-1462. Eu queria lhe dizer também que esta situação do Facebook e das outras redes sociais deu um prejuízo só em ações ao Sr. Mark Zuckerberg de 6 mil milhões de euros. As ações caíram e cerca de 7 bilhões de pessoas deixaram de ter acesso durante 6 horas a todas estas plataformas, Twitter, Facebook, etc. Primeira chamada da noite. Muito boa noite. Linha aberta. Sim, boa noite. Boa noite, minha senhora, então. Olha, eu queria falar consigo sobre um assunto das vacinas, diga. Das vacinas e do cartão das vacinas. Ora bem, eu estive em Portugal agora uns 3 meses e vi muita coisa certa e errada. Uma delas errada é que eu recebi visitas dos Estados Unidos e levavam o cartão das vacinas, levavam tudo. E chegaram lá, por exemplo, uma sexta-feira fomos para ir jantar e não havia possibilidade deles sentarem à mesa porque não tinham o cartão europeu. Tinham um cartão americano com vacina moderna, mas não tinham o cartão europeu. E então não puderam sentar-se. E eu pergunto em que plano foram feitas as contas das vacinas. Se eu tenho a vacina igual à que dão em Portugal, a Moderna, a Pfizer ou a Johnson, neste caso era a Moderna que estava em causa, claro. Se eu tenho a vacina igual à que está lá, então dão lá, se é aprovada pela Organização Mundial de Saúde, é aprovada pela Organização Europeia, é aprovada cá e lá, porque é que o meu cartão não é válido para ir jantar fora, por exemplo, é válido para sair do país daqui, é válido para entrar lá, e depois eu como segunda, quarta e quinta, no restaurante e tudo bem. A sexta vou para jantar, não posso, tenho que passar fome. Sexta, olha, sábado, eu vou-te explicar. A situação é que eles consideram ainda, os Estados Unidos, e consideraram um país de linha vermelha, portanto de risco, com muitos casos. E então obrigaram as pessoas a levar o seu teste de PCR portanto, antigênio. Mas havia uma maneira de se resolver o problema, muito fácil. Tinha comprado meia dúzia de testes a 2 euros, daqueles rápidos, e então com esse teste rápido, na altura em que o senhor está sentado à mesa, pode mostrá-lo. Sim, eu conheço essa situação. Nem era por mim, porque eu cheguei lá, registrei o meu cartão no centro de saúde e deram-me o cartão verde, não é o cartão verde, como é que se diz? O passaporte de vacinação, não é? Digital, o passaporte digital verde. Portanto, não é por mim, é pelas pessoas que eu conheci lá, que me estavam a visitar, que estavam lá, que levavam o cartão da vacina, válido nos Estados Unidos. A partir do dia, creio que é 4 ou 5 de novembro, portanto já não falta muito tempo. Levaram a vacina, mas o que vem a seguir não interessa o que passou agora. Levaram a vacina, tinham o cartão válido. Isto não é, vou falar contra o programa, eu gosto muito do programa e por gostar muito do programa, é que estou a falar para que as autoridades possam rever essa situação ou outra que venha posteriormente. Claro. Nós temos informado... Daqui o cartãozinho com a vacina. Pronto. Fizeram o teste, embarcaram no avião, desembarcaram, estava tudo ok. Chegaram lá uma quarta-feira, tudo bem, vão comer ao restaurante, está tudo certinho. Chega à sexta, não podem comer mais. Claro. Porquê? Porque o cartão que é válido para transportes, que é válido para viajar, que é válido para chegar lá, que é válido para tudo, deixou de ser válido. O senhor falou-me há pouco num certificado de vacinação digital que Portugal tem e que lhe forneceu assim até. Pois, nós temos, mas os estrangeiros, os americanos não têm. Não têm. Ora, aí está a chegar exatamente onde eu quero. Não tem acesso a... Ora, aí está. Eu tenho, e fiz o teste em New Jersey, quem fez em Nova Iorque também tem. Mas como há muitas, deixe-me só acabar de explicar, como há muita falsificação, e este é um país de risco, eles decidiram pedir o teste PCR ou o teste antigênio. Mas
para facilitar a entrada em restaurantes até ao próximo dia 4 de novembro, que é a altura, 3 ou 4, em que o Presidente Biden e a União Europeia vão finalmente aceitar a reciprocidade de passageiros, então compra os tais testes de 2 euros. São os testes rápidos. É só fazer na altura em que está sentado e o problema está resolvido só até ao dia 4. Nessa altura, já portanto, Portugal passa a aceitar, com os outros países do espaço Schengen, os cartões de vacinação tirados nos Estados Unidos. Eu compreendo isso, mas não deixo de não observar que foi incorreto da parte das duas nações, da parte dos dois governos, não convergirem com o teste. Olha, eu também não deixava convergir, se mandasse. Eu também não deixava. Sabe porquê? Porque este país tem 45% vacinados, Portugal tem 87%. Portanto, este é um país de risco, Portugal não é. Embora as vacinas sejam as mesmas. Você, quando viaja daqui para outra parte do mundo, ou para a Europa, ou para qualquer, já sabe que precisa do teste, vai fazer o teste, claro. Está tudo correto, está tudo bem, tem o cartão de vacina, tem o teste, está tudo bem. O pior é depois chegar lá a outro país assim. Pois, não, esse é que é o problema. Tem que ter outro teste, e outro teste, e fazer teste todos os dias. É exatamente por causa das falsificações e dos enganos. Há imensos casos de falsificações, certificados são comprados agora já a $25, já custaram 200, mas agora são vendidos na internet a $25 e isso é de facto um crime que é punido por lei, com pena de prisão e com multa. E mesmo assim os norte-americanos mais teimosos preferem, portanto, a ilegalidade de um cartão falso do que propriamente tirarem a vacina. Esse é que é o grande problema que existe neste momento. Neste caso tinham vacina. Exatamente. Vamos ver, a partir do dia 4 estamos todos ok. Espero que sim, e espero que este problema do descontrole de cartões e vacinas... sim, vai ser resolvido, vai ser resolvido. Que termine, porque é muito chato. Tínhamos uma festa marcada com 20 e tal pessoas. Claro. 4 dessas pessoas não tinham o cartão europeu, tinham o cartão americano e tiveram que levantar da mesa e ir a uma farmácia de serviço, não é? Não, é que já não havia nada aberto ali naquela área. Não? Não havia nada naquela área, tiveram que ir comer outro restaurante, por acaso até isso é que é um problema, claro. Foram comer outro restaurante onde os aceitaram a jantar, então ficavam sem comer o resto da noite até o outro dia. É uma chatice. Há restaurantes que fecham os olhos e aceitam de facto o cartão de vacinação americano porque vê logo já, a pessoa já tem a vacina, mas há outros que não querem arriscar. E a verdade é esta, portanto, o senhor tem razão, é muito desconfortável 4 pessoas num grupo de 20 não poderem jantar, não é? Sentarem-se e jantar com os amigos, é de facto... Tratava-se até de um aniversário e ficámos todos em choque. Então, esperemos que a partir do próximo mês esteja tudo ok. Um grande abraço para si, está bem? Muito obrigado. Muito boa noite, linha aberta. Sim, alô, boa noite. Muito boa noite. Olha, queria falar com o Luís Pires sobre esse certificado da vacina. Diga, está a falar comigo, diga. Olha, ouça Luís, então. Deixa-me estar na televisão abaixo. Diga lá, não há problema. Olha, sobre o certificado da vacina, esse senhor está errado, porque nós levamos daqui o certificado da vacina, vamos à junta da freguesia, e a junta da freguesia manda-nos a ir ao centro de saúde e eles fazem aquilo, passado 2 horas à junta de freguesia buscar. Pois, também já me tinham informado dessa situação, mas ele foi surpreendido numa sexta-feira à noite, em que provavelmente já estão fechados, não é? O Covid-19 em Portugal só aparece à sexta-feira. Exatamente, porque eu disse-lhe e expliquei que ainda uma farmácia de serviço, porque há sempre uma farmácia de serviço 24 horas aberta em qualquer sítio do país. Em todas as capitais de concelho há. Portanto, os testes rápidos custam 2 euros, portanto também podia ter resolvido o problema dessa maneira. Mas é de facto uma pena que, de facto, tendo um cartão de vacinação aqui dos Estados Unidos, ele não seja aceite como deveria ser. Mas como eu já lhe digo, é exatamente pela percentagem de gente que se vacinou em Portugal e pela percentagem de pessoas que não se vacinaram aqui nos Estados Unidos. Mas o senhor fez bem em dizer, porque a junta de freguesia ajuda as pessoas quando tem o seu cartão de vacinação dos Estados Unidos, automaticamente lhe concede esse privilégio. Eu tenho pessoas amigas que têm um passaporte europeu, portanto trocaram não, quer dizer, foi-lhe atribuído um passaporte de vacinação como se fosse na Europa.
Pois, e não pagam onde estão. E não pagam onde estão, exatamente. Tem toda a razão aí. E em que situação... Um abraço para si também. Há situações que as pessoas não aceitam, alguns restaurantes não aceitam o certificado americano, mas há outros que aceitam. Por isso, o melhor conselho que eu consegui apanhar aqui foi quando o Ricky regressou de Portugal e me disse que comprou meia dúzia de testes rápidos, traz-se na Algesbeira. Quando se vai ao restaurante, olha, o teste, eu tenho um americano, esse não dá. Então, olha, eu vou fazer o teste rápido. Ou aparece alguém das autoridades para perguntar se tem teste, e a pessoa diz, olha, eu sou americano, tenho aqui o teste. Mas esse não dá, então eu vou fazer um rápido. Então faz o teste rápido logo ali e dá negativo e pode continuar sentado e jantar ou almoçar confortavelmente. Mas, de facto, isto tem sido um problema gravíssimo, sobretudo para os imigrantes portugueses que têm que pagar muitas vezes o teste daqui para lá em determinadas circunstâncias e depois pagarem de lá para cá, o que é bastante caro se for um teste PCR. Se for um teste de sangue, portanto, já é um teste que custa 25 euros, mas os outros PCRs custam cerca de 100 e poucos euros. É muito dinheiro para uma família de 3 ou 4 pessoas. Por isso é que eu acho que é um bocadinho injusto isso. Mas vamos ver o que é que acontece nos próximos dias. Nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Como está? Boa noite, Sr. Luís. Boa noite. Aqui sou Alfredo Simões, estou a falar de Long Island. Oi, Sr. Simões, boa tarde. Boa noite, aliás. Boa tarde. Olha, então. quanto ao entrar em restaurantes com o teste americano, eu não sei que esse senhor que é que lhe terá acontecido, porque eu vim há uma semana de Portugal e entrei em restaurantes desde a Bairrada até à Serra da Estrela, sempre com o certificado americano. Pois. Isso é exatamente aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, a maior parte dos restaurantes aceita o certificado americano. Mas há outros que não aceitam, uma minoria, pronto, e nós sabemos a razão porquê. Eles querem fazer negócio, sabem que a pessoa está vacinada e facilitam essa possibilidade. Sim. Também tenho amigos que fizeram isso. Mas, como lhe disse, há outros que não aceitam, porque têm medo da inspeção, das multas, mas, portanto, como já lhe disse, há várias situações que podem ser resolvidas antes de aparecerem esses problemas. Junta de freguesia ou então uma farmácia de serviço e resolve o problema. Mas na maior parte dos casos, o senhor tem razão, na maior parte dos casos os restaurantes fecham os olhos ao certificado americano e confirma que, afinal de contas, a pessoa... Não, eles não fecham os olhos, eles exigem o certificado na mesma. Pois, eu compreendo, mas não é o português, é o americano. Pois. E eu entrei em restaurantes em vários pontos do país. E eles pediram-lhe o certificado, não foi? Sempre, pedem sempre o certificado. E o senhor mostrou o cartãozinho aqui, não é? Vocês não. Em Nova Iorque vocês têm um digital, não é? No telemóvel, ainda não? O meu é normal. Pois. Eu conheço amigos meus que têm digital. Mas, é possível, mas pronto, o senhor tem razão, a maior parte deles não põe qualquer obstáculo. Portanto, é uma coisa que vai ficar resolvida dentro de dias também. Pronto, é um esclarecimento. Ok, Sr. Simões, foi um abraço para si também. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, boa noite. Portanto, numa situações que... Vamos a mais uma chamada, última chamada. Muito boa noite, linha aberta. Sr. Luís. Oi, boa noite, como está? Boa noite, como está? Tudo bem. É verdade. Alô? Sim, eu estou a ouvi-lo. É verdade, quem tem o cartão de cidadão aqui, com a direção do motor aqui na América, e tem que pagar impostos em Portugal, tem que pagar 24%? Impostos de quê? De uma propriedade que vendeu. Se vender uma propriedade e se for português residente nos Estados Unidos, paga mais do que se for residente em Portugal, que é uma coisa que não me cabe na cabeça de forma nenhuma. É ridículo. É ridículo, já aqui foi dito muitas vezes que é ridículo que os imigrantes portugueses paguem mais impostos na venda de propriedades do que paguem aqueles que estão em Portugal. Não é esta a forma que tem de se seduzir um imigrante português para ir viver para Portugal, não é? Está de acordo comigo? Portanto, é ridículo, não é? É ridículo, sim. Pois. Essa é uma situação que nós já pusemos à Secretaria de Estado das Comunidades e que vamos pôr já no próximo dia 27, porque vamos ter um Zoom com ela, diz respeito a outro assunto, mas onde lhe vamos colocar essa questão. Porque não pode ser, nós não podemos continuar a ser tratados como imigrantes de segunda, não é?
Pronto, é esse o ponto. E são 4 ou 5% a mais. É muito dinheiro. Numa casa, por exemplo, de 100 mil euros ou 200 mil euros, é muito dinheiro. É muito dinheiro, sim. Exatamente. O senhor tem toda a razão, meu amigo. Tem toda a razão. Já o dissemos aqui várias vezes. E o nosso advogado residente, o Dr. Nelson Terese, também já o explicou. Aliás, eu aproveito a oportunidade para pedir aos telespectadores que têm perguntas sobre a jurisprudência ou sobre assuntos de direito em Portugal, que podem telefonar ou enviar uma mensagem para que nós, na próxima quarta-feira, depois da manhã, possamos responder a perguntas sobre a lei em Portugal e que o nosso advogado possa responder em direto connosco. Meu caro amigo, foi um prazer falar consigo e olhe, paciência. Foi um prazer. Até à próxima. Muito obrigado. Este telespectador tem toda a razão. E há imensa gente contra isto. E como há estas situações, há outras que também são injustas e que penalizam mais os imigrantes do que propriamente as pessoas vivem lá. Por isso é que muitas vezes eu fico assim um bocadinho chateado com a forma como somos tratados, porque parece que somos esquecidos no meio desta história toda. A única coisa que a gente não se esquece todos os dias, neste momento, antes dos aniversários, é exatamente o spot comercial do Costa del Sol. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Eu, antes dos aniversários, queria só referir-me a algumas pessoas do Facebook que me estão exatamente a dizer o mesmo em relação aos testes e em relação às propriedades. Portanto, que acham injusto que as propriedades, a transação de propriedades dos imigrantes paguem mais. Mas é uma situação que temos que perguntar aqui, quando algum governante vier aqui e connosco, em direto, nos responda a essa pergunta e que nos dê a justificação desse aumento para os imigrantes, que não é o mesmo para aqueles que residem em Portugal. E agora sim, vamos aos aniversários. Temos meia dúzia de aniversários, são 6 aniversários natalícios. Hoje não temos aniversários de casamento, mas é sempre um prazer. Vamos ver. Happy birthday to you, parabéns a você, e vamos começar a desfilar esta ronda de 6 aniversariantes. O primeiro, Maria Coutinho, nossa querida amiga, 75 anos, idade bonita, para um rosto bonito e um grande coração. António Santos, parabéns, grande amigo também da Academia do Bacalhau, 69 anos, é um prazer também, muitos parabéns. A Júlia Ana Iave, 61 anos, já sabemos quem é, gente do Salão de Cabeleireiro, outra tem 4 anos, muitos parabéns para vocês. Ida Nunes, 48 anos também, com esse sorriso, palmeiras atrás, muitos parabéns. Michel Cruz, 23 anos, que sejam 23 de muita felicidade e com mais 23 e outros 23. Parabéns, Bellamy Costa, 3 aninhos e ali com o ar simpático, à espera exatamente de apagar as suas velinhas esta noite. E pronto, meus amigos, amanhã, terça-feira, vamos estar aqui também com especial informação. Entretanto, não se esqueça, daqui a cerca de 15 minutos, creio eu, 15, 17 minutos, vamos ter o programa Canto Direto, moderado por Ricardo Durães e com a presença dos 3 elementos que compõem, portanto, os adeptos do Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou, tenha uma noite descansada. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.